né? Eu vi um vídeo que foi pro ar, foi uma reportagem da Record, da Band, não lembro. Aquela loira bonitona. Qual que é o nome dela? Joana Trapton, é Band. Porra, caraca, você sabe Cara, até o é nome fã, hein? dela? Ela foi fazer uma cliente oculto Uhum. numas empresas de vistoria, e daí, se for o caso, eu quero também passar isso pro pessoal e a gente debater, porque eu lembro ela fazendo, ela fez em algumas regiões e tal, em uma delas ela até chegou pro cara e perguntou, você sabe onde vem? Depois que o cara fez a vistoria, o carro aprovou pelo jeito, e daí ela perguntou pro cara, você sabe onde vende step por aqui? O cara falou, step? É, porque na verdade eu tô sem step no meu carro e tal. Aí ela falou, você não verificou isso? Eu falei, não, a gente nem vê isso. E era um item que deve ser visto, né? Eu conheço a reportagem, também eu passo. Conhece essa reportagem? Eu até passo ela nos meus treinamentos também. Eu faço um contraponto no meu treinamento sobre essa reportagem. E a reportagem tem fundamento porque o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, assim, a reportagem tem fundamento, mas a Joana Trapton, né, tadinha dela, ela comete muitas gafes lá porque não tem conhecimento do assunto, né? A respeito uma pauta, mas os produtores que fizeram a pauta não prepararam Mas ela. no contexto geral da reportagem, ela conseguiu passar Sim, sim. os pontos que estavam sendo errados, feitos errados no mercado. Sim. Mas ela cometeu, como disse, né? O que a gente tem que fazer também. Como você falou, né? Você tá do lado de cá, eu tô do lado de cá, eu também tenho que fazer a defesa das empresas de vistoria também. Então, ela cometeu algumas gafes lá, assim, que eu sempre faço um contraponto nos treinamentos, evidenciando que a produção não pautou ela direito. Entendi. Depois do comentário do teu filho, vem o do Rubens Oliveira. O problema são os lojistas. Manda fazer no lugar que eles querem e muitas vezes tem esquema para desvalorizar o veículo. Depois eles vendem mesmo o mesmo veículo acima da tabela. É a situação que a gente mostrou, a gente não afirmou, mas é uma situação que a gente mostrou a possibilidade de ter acontecido conversa na questão do vídeo aí da semana passada. O Everton Cruz, aqui no Rio tem muito vistoriador que não sabe nada, nem analisar um reparo. Se o reparo foi bem feito, o que foi afetado na colisão, assim como o tipo de solda que foi usado no reparo. Foi o que a gente falou, esse pessoal eles não têm, e não, na verdade eles nem têm que ter o conhecimento de reparo, porque se eles não devem avaliar o tipo de reparo, eles têm que ter o conhecimento se a peça foi reparada ou não. Por isso que eu falo que se caso houvesse uma regulamentação, o buraco seria muito mais embaixo. Qual que seria a infraestrutura de forma nacional para capacitar toda essa galera? Para mim, como empresa de curso, seria ótimo. Mas, né? Ia ser difícil. Ia ser difícil. O Rubens Oliveira, a maioria dessas vistorias é feito por pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento e acabam condenando o veículo que teve reparos que são comuns. Então, eu vejo que o pessoal aborda muito a empresa de vistoria, mas eu já não tenho essa visão. Tipo, a empresa de vistoria, ela é refém, como você disse. Eu tô acreditando cada vez mais que ela é refém de um mercado muito maior que ela. E o pior é que ela não ganha por isso, isso que é o pior. É o medo de perder a demanda, cara. Então, dá pra gente falar sobre isso porque eu fui proprietário, eu sei os assédios, né? Como a gente comentou anteriormente, os assédios que a gente sofria, né? Abraço do amigo Paulo Mamute. Grande sucesso. Quem que é esse aí? Thiago Alves. Ô, Thiagão! Valeu, irmão. Thiago PV. PV. Boa tarde, Tony Mac. Parabéns em defesa de nossas oficinas. A gente começou mostrando exatamente isso, né? A gente começou a mostrar esse assunto para defender as oficinas. E hoje eu vejo que a gente tem que defender as oficinas e a gente tem que defender as empresas de vistoria também. Aí, o consumidor. E o consumidor. Maior prejudicado. Por isso que eu peço para vocês compartilhar bastante esse tipo de conteúdo. Por isso que eu pergunto para vocês se vocês querem mais esse conteúdo. Porque a gente tem que defender. Eu achei que a gente ia defender só as oficinas, mas não, a gente vai defender muito mais gente do que só as oficinas. Quanta gente é prejudicada no mercado aí por conta disso? Exatamente. Pode-se confiar nos laudos cautelares fornecidos por agência de automóveis? Laudo 100% aprovado? É uma pergunta. Eu vejo até gente anunciando o carro, né? Com laudo 100% aprovado. Tipo, não confie no carro que já vem com laudo, né, Paulo? Maluco isso, né, cara? É meio contraditório, né, pô? Então, assim, cara, eu acho, como eu disse anteriormente, né, todo segmento tem quem trabalha correto e tem quem não trabalha. Então, não dá pra generalizar. O Herbert Fabrício fez um comentário legal. Se as empresas são reféns, precisam se manifestar. Caso contrário, a omissão pode ser compreendida como
conivência. É É. verdade. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente procura sempre fazer todo ano, né? Pelo menos 2 eventos, workshops, convenções sobre esse tema, para alertar a galera sobre isso. E a gente carrega essa mesma bandeira. É a mesma bandeira. É alertar, conscientizar a galera. Ó, o Wilson fez uma pergunta legal falando de restauração. A resposta depende de vários fatores, mas o que pesa mais é o preconceito sobre carros reparados. Restauração e reparação eu considero como a mesma coisa. Aí eu te pergunto, como um Gol GTI reparado custa R$200 mil? Você considera que a reparação e a restauração é a mesma coisa, ô Paulo? Sim, devido a essas guardando suas devidas proporções, sim. Lá eu faço instrução lá na Full Power também. O Eduardo Bernasconi tem um Opala lá que nem por $500 mil ele vende, que foi feito o desenho, Então, o projeto pelo Chip Fuse. É que aí... Tem massa, tem solda, tem Mas respondendo, tem tudo. exatamente, respondendo essa pergunta aí que o rapaz fez, tudo vai dar oferta e demanda. Não, e outra- Quantos Gol GTI você encontra pra vender? Exatamente. Aí tá muito mais relacionado ao histórico, ao carro, Exato. como é que chama? A raridade do carro. Vai encontrar um Gol GTI 1988. Tipo, não existe. Foi reparado, o cara pede $500 mil. Compra quem quer. Exato. Exato. Não é que existe. Aqui, Respondendo, complementando essa pergunta, Aí, ó, compra quem quer. não existe essa avaliação, né? E quanto O, vai? o carro vale o que o mercado paga, o que alguém paga por ele, é isso que vale. Tá bom. E se um Gol GTI restaurado vale R$200 mil, quanto vale, Fernando, daquele rapaz lá que não tem nem restauração? Aquele que o Rubinho andou no Volta Rápida. Um branco na Car 94. Mano, quanto vale um Gol daquele? Vale o que Se o cara pedir alguém pagar. Se o cara pedir $1 milhão e alguém pagar, tá valendo. Não tem valor isso. Não tem valor. Vale o que alguém pagar. Exatamente. Eu também abordo bastante isso aí. Eu falo que toda tampa tem sua panela. Então, aquele carro que você é intolerante porque tem lactose, tem glúten, tem sódio, ele pode ser tolerante para outra pessoa. Exato. Quanto vale a minha Subaru Forester Blue Mica? Se me oferecerem R$200 mil, eu não vendo. Por Com quê? teto solar. Porque eu não Teto quero. Se me oferecer $1 milhão, acho que é capaz de eu pensar, né? Ó, Na eu verdade, tenho- a gente vai para uma filosofia. Uhum. Tudo nessa vida depende, né? 200 mil ele não vende a Subaru, 1 milhão. Então, Então Não, tudo 210 depende. você pode falar. Não, 210 não, 250. 300 você pode falar comigo. é a diferença de preço e valor. É isso aí. Exatamente. Eu tenho um Logos Wolfsburg 96 que meu pai me deu. Ficou 15 anos com meu pai. De tabela deve valer R$11 mil, R$12 mil. Por 100 você vende? Não pensei sobre isso, mas não vou vender por preço de tabela. Quem sabe por 100, né? Eu vou falar, pai, é aquele carro que você me deu, agora eu vou vender. Comprar um apartamento, Ó. vender o carro, comprar um apartamento. O Ítalo tá colocando. Vendo essas marretagens todas, não tem pra onde correr. Lojas, concessionárias ou particular. Quem não conhece, fica difícil não ser passado pra trás. A ideia da empresa de vistoria, Ítalo, é proteger pra pessoa não ser passada pra trás. Mas eu concordo, do jeito que tá, como estão fazendo, fica difícil. Deixa eu- Mas eu acredito que tem muita empresa séria também, né, Paulo? Tem, mas assim... Consegue sobreviver uma empresa séria? Mas a empresa séria perde para aquela que tá fazendo um que não é sério aí. É por isso que eu falei que o mercado é depreciativo. Mas o que eu vejo, como eu estou inserido nesse mercado, a gente consegue ver o movimento do mercado. Tá muito grande agora a cultura de contratar um consultor automotivo, que eu também atendo consultoria automotiva, faço Sim. car hunter, né, caçador de carro. Então, assim, muitas empresas, muitas pessoas estão deixando de consumir uma vistoria cautelar, porque ela pode ser uma vistoria cautelar que ela é Tá sendo enganada? uma vistoria cautelar, como eu posso dizer, tendenciosa, tá? Uma vistoria cautelar tendenciosa a quem tá vendendo, prefere contratar um consultor automotivo, um cara hunter para fazer essa avaliação para esse veículo, tá? Inclusive, recentemente, eu avaliei um carro dentro de um grande marketplace de veículos, tá? Não vou citar o nome para não ser processado. Não que eu não tenha medo, é que já é muito processo, né? Eu avaliei um carro dentro do marketplace que esse marketplace faz propaganda, né? Que a propaganda é uma do negócio, né? Avaliamos mais de 200 e tralala itens, recondicionamos os nossos veículos, etc, etc, etc. E eu encontrei no veículo várias irregularidades. Uma delas, que foi a mais bizarra, foi uma tampa de maionese da Hellmann's no reservatório de limpador dos para-brisa, que é um item de segurança obrigatório previsto na resolução 14 de 98 e NBR 14040, que deveria estar perfeitamente estado. Só que tava uma tampinha da Hellmann's. E, É original do ano. e assim... Original. E esse veículo passou na mão... Caralho, da Helmas, mano. E esse veículo passou na mão de 3 profissionais. O cara que avaliou para entrar no marketplace,
Foi vistoriado pela empresa que transferiu, né, a ECV, que Sim. fez entrar para o marketplace, e o profissional que fez o recondicionamento do carro. E não só isso, tinha extintor vencido e lâmpada de indicação de direção direita dos paralamas, né, queimada. Aí os haters, né, a lâmpada queimou depois, pode ter queimado. Beleza, é plausível o seu argumento, só que depois de tantas falhas, você acha que eu acredito mesmo nisso? E outra, a tampinha da Hellmann's também podia, o carro tá sem a tampa, e daí na última hora lá, pro cara bater, mas eu tô sem tampa, ele tava no horário do almoço, mas- ele pegou. Mas os caras pegou a eles tampa. vendem na internet que os carros são recondicionados, né? Pra ficar padrão do jeito que eles vendem a marca. Hellmann's, essa daí foi bom. Essa é nova pra mim. Ó, Então, assim, por isso que eu falo, né? Há empresas corretas, mas infelizmente, esse movimento de mercado, eu vejo muita gente preferindo contratar um especialista particular, um consultor. custa muito mais caro? Quanto custa Quanto o pessoal cobra em média aí? um Car Hunter da vida? Da vida. Ele cobra por valor fixo, Eu vou, Como você cobra? eu vou falar como que eu cobro, tá? A consultoria automotiva Car Hunter. Veículo até R$100.000, tá? É. Uma avaliação avulsa, já passei o preço, eu cobro R$500. O que é avaliação avulsa? Vocês já tem um anúncio. Se eu falo pra mim, Paulo, avalie aquele carro pra mim, que foi o caso dessa da Hellmann's aí. A gente achou a Hellmann's, né? Eu tava dentro de um marketplace, só fui lá avaliar o carro. Agora a consultoria, que é achar um carro, né? O Car Hunter, né? É o caçador de veículos. Carros até R$100.000, eu cobro 1.800 de 1 a 5 anos, tá? Veículos de 1 a 5 anos, cobro 1.800. Carro de 6 a 10 anos, eu cobro 2.200. Carros de 11 para 15 anos, eu cobro 2.800. E carro acima de 100 mil, eu cobro porcentagem do carro. Agora uma outra pergunta que eu fiquei pensando aqui Mas assim, agora. rapidinho, aproveitando, a consultoria é diferente de uma cautelar. A consultoria, a gente promete entregar o melhor carro disponível no mercado para o cliente, independente se ter que avaliar 1 ou 1.000 carros, né? Mas e aí, se você tem que avaliar E aí- 10 carros, um em cada lado e tal, como é que fica a gente faz esse filtro. custo seu? A gente faz. Tá contemplado tudo isso no nosso serviço, mas eu faço um bom filtro. Você identificar os anúncios, desses anúncios, ver os melhores Já anúncios, dá pra filtrar né? bastante. Você vai ali. Não, tudo filtrando. bem, mas você pode encontrar um carro que tá bem anunciado e tal em Curitiba. Assim, aí a gente tem parceiros, né? Por se tratar de eu ser um professor e estar viajando direto com os treinamentos, eu tenho parceiros em outros estados, né? E aí eu peço para me ajudar na avaliação, né? Entendi. Quem a gente confia. E, obviamente, também eu peço para o meu cliente para eu avaliar um carro que está fora do raio que eu vou atender, que eu atendo São Paulo e ABC. Um carro em Jundiaí. Beleza, um carro Ah, próximo. Jundiaí tudo bem, Tem tô um falando, tem um custo carro extra. bom em Manaus. Aí eu vou cobrar o deslocamento. Tá. Ó, você quer que eu veja esse carro lá? Eu cobro o deslocamento. Quantos por cento você cobra acima de 100 mil? Acima de 100 mil? É. 3%. 3%. Uma outra questão. Quem que você acha que seria o responsável por executar... Responsável não. Para quem seria mais interessante pagar uma vistoria cautelar? Pagar uma vistoria... Eu quero comprar um carro. Uhum. Eu vou acreditar nesse laudo que vai vir para mim? Nesse laudo que o vendedor tá me entregando? Uma dica que você pode dar pro pessoal. Então, vou dar um exemplo. Por que o Jundiaí veio na minha cabeça? Né? Que foi o último carro que eu avaliei para um cliente, foi em Jundiaí. Foi semana passada. Inclusive, deu bastante engajamento nos stories desse carro. Foi uma TR4. Foi uma avaliação avulsa, tá? E é aquela história. Laudo cautelar, já não concordo com o nome, né? Laudo cautelar 100% aprovada. E eu cheguei lá, o veículo com várias irregularidades. Então, assim, Quase Não acredite... Não. Independente, eu acho que não acredite no anúncio do laudo, né? é que assim, a gente não Como é que pode... você vai acreditar no carro? Ah, não vou fazer. surgiu não vou não, fazer, né? então, um cautelar porque o carro já tem. Eu A ia gente- falar que não, né? Mas esse mercado de car hunters está cada vez mais Sim. Aí popular, mais... As empresas de vistoria estão perdendo essas demandas por Exato. conta de ficar refém do mercado. E dá uma olhada. Aí eles não vislumbram isso. É isso que eu falo. Pô, você fica refém, você vende um serviço por R$200, R$250, você poderia cobrar 500, 600, poderia cobrar muito mais, você prefere ficar refém do mercado para ocultar informações, que pode te levar até um problema jurídico futuramente. Ela tá perdendo o mercado para quem tá cobrando muito mais caro, mas tá prestando um serviço de qualidade. Hoje eu tô trabalhando sozinho praticamente.
na consultoria, na perícia forense, assistência técnica judicial, no Car Hunter eu trabalho sozinho, né? Nos treinamentos que eu tenho um time para me ajudar nos treinamentos. Mas hoje, cara, eu tô muito mais saudável financeiramente do que quando eu tinha 19 historiadores. Tá ganhando dinheiro pra cacete agora, ele tá dizendo. Ele não quis dizer isso, mas é verdade. Tá ganhando dinheiro pra cacete, Agora- trabalhando sozinho e fazendo uma vistoria. Em vez de fazer 3 mil por mês, Agora que você você me- fazia? Hã? Ele chegou de Rolls Royce aqui, tem Caraca. segurança lá embaixo e tudo. Por quê? Porque ele tá fazendo trabalho de Car Hunter. Boa. Aí você Você. me complica. Eu de carro blindado agora.